Olá, internautas do J+, como eu prometi no sábado, hoje eu vou conversar com o Marcos Homer, eleito vice-prefeito de Canoinhas na chapa da Juliana Maciel, com quem eu conversei no sábado passado. Marcos Homer, seja muito bem-vindo e parabéns aí pela vitória. Muito obrigado, Ednei, mais uma vez agradecendo o espaço, né? A gente utilizou-se muito desse espaço quando era vereador e agora a gente começa uma nova jornada e espero estar várias vezes aqui trazendo coisas boas do município de Canoinhas. Marcos, você sabe que você, a Juliana, a Tati e a Zenilda ganharam uma grande visibilidade pela oposição que fizeram ao governo Beto Passos. Claro que a prisão dele aumentou ainda mais a credibilidade de vocês junto ao eleitorado. Isso foi crucial para a eleição de vocês? Com certeza, porque mostrou que nós tínhamos aquilo que o eleitor buscava, espírito de mudança e também de luta. Que eu creio que o eleitor buscava isso e ele encontrou isso em Juliana Maciel e Marcos Homer. Como é que vocês pretendem governar, né? Que modelo será impresso nesse governo de vocês? Nas conversas que você tem com a Juliana, qual que é a ideia, o modo, o que vocês vão governar a cidade, o modelo de gestão? Primeiro de tudo, eu creio que seja um recomeço, né? E reorganizar muitos processos. Hoje, Canoinhas é aquela casa grande com muitas paredes, onde tem muito espaço, porém pouco espaço hábil para se trabalhar. Então a gente vai reduzir essa quantidade de paredes e tentar tornar a máquina mais enxuta e assim dar mais disponibilidade de trabalho e inclusive de orçamento. E quando você faz essa analogia, você está falando de cargos comissionados? Também, especialmente. Pode haver redução de secretarias, inclusive? Pode, sim. É uma coisa que vocês estão cogitando. Sim. O Podemos, que é o teu partido, né, coligou com o PSDB da Juliana, eles são partidos que eles não conseguiram uma grande representatividade, uma grande expressão, né, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional. Como é que vocês vão trabalhar essa questão da articulação política para tentar trazer recursos para a cidade? Então, Ednei, o próprio J+, publicou uma listagem de vários deputados que tiveram votos, e votos inclusive numerosos em Canoinhas, pessoas que você mesmo citou que nem sequer pisaram ao município de Canoinhas, no município de Canoinhas. O que existia de problema na gestão passada, a gente vai corrigir, que é realmente quando o vereador, o representante, iria buscar um recurso com esses deputados, se tornava muito nebulosa a aplicação desses recursos. Então, uma das coisas que a gente pretende realmente é aumentar a transparência na aplicação dos recursos para que os deputados eles se sintam confiantes e invistam no município de Canoinhas. A questão, eu falei em articulação política, e essa relação prefeito e vice, né, o prefeito e vice, no caso teu e da Juliana, ela é uma relação que, assim, se não for muito bem delimitada, ela gera um conflito. Gerou na época do Leoberto, gerou na época do Orlando, gerou na época no segundo governo do Leoberto. E diante disso eu te pergunto, vocês têm essa delimitação muito clara? Quer dizer, qual vai ser o teu papel no governo? Eu não tenho como dizer qual será o meu papel, porque a gente nem iniciou de fato, então o que vai haver é um complemento, né? Então, nós já se propusemos a reduzir os cargos, então significa que vai ter mais trabalho, logicamente, para o vice também ocupar essas lacunas que vão ficar, porque isso é evidente. Então, a partir do momento que nós começarmos a gerir o município, a gente com certeza não vai ser um divisor com uma faca tramontina ali, mas a gente vai ter um coletivo entre nós para que cada um consiga desempenhar um papel melhor e ajudar no desenvolvimento do município. A gente vê também muitas vezes o vice fazendo articulação com a Câmara, né? Você se sente preparado para fazer esse tipo de articulação? Porque a Juliana vai ter tantas atividades que vai ser difícil de ela conseguir manobrar tudo isso, né, com destreza. Nesse sentido, você se vê como um bom ponto de contato com a Câmara de Vereadores? Eu digo assim que, Ednei, quando nós iniciarmos o trabalho, eu creio que nem seja necessário ter um articulador, porque todas as nossas decisões realmente serão passadas de forma efetiva para os vereadores. Então, eu acho que essa articulação não será necessária, porque uma das nossas, inclusive nossos compromissos para com a Câmara de Vereadores é tomar um caminho diferente do que foi feito na gestão anterior. Então a gente vai realmente chamar eles lá
e até porque isso daí reduz alguns conflitos que tinham na Câmara de Vereadores. Então, se a gente chamar para esse diálogo antes das coisas irem para lá, às vezes até pontos que a gente não é imune ao erro, às vezes pontos que podem ser melhorados, a gente pode ter o diálogo ali, e eu creio que isso seja algo que o governo em si fará. Romer, no debate que o J. promoveu, em parceria com a SIC e CDL, o candidato Wilson Pereira, ele fez uma citação ao teu nome, e é até importante que você tenha esse momento para poder também ter o contraponto que não teve lá no debate, né? Quando ele falou sobre a questão do pedido de impeachment do ex-vice-prefeito Renato Pique. Ele disse que o fato de vocês não terem levado adiante, né, quer dizer, foi inconclusivo o pedido, isso pode suscitar um questionamento do mandato de vocês por parte do Renato Pique na Justiça. Eu gostaria até de te dar esse espaço para você explicar o porquê que não teve essa conclusão e há esse risco agora. Na realidade, não existe esse risco porque ele não recorreu ao decreto, né, o de vacância em prazo. Ele tinha um prazo para Ele tinha um prazo. Ele possuía um prazo, então não existe esse risco. Já é algo que ele, infelizmente, usou da malandragem política dele, que é maior do que a nossa, para tentar jogar para a torcida, né? Então, se ele soubesse disso, inclusive consultando o seu vice, que era inclusive uma das pessoas que foi responsável por uma das petições, né? Ele saberia disso. E a questão do impeachment, realmente, a gente teve vários encalços no meio, a gente teve a defesa do próprio Renato Pique negando acesso à documentação, então a gente ficou até praticamente 2 meses sem ter acesso à documentação, então tivemos acesso quando todo mundo teve acesso, né? Então a gente chegou a elaborar um pré-relatório só que realmente era muito falho diante da petição que foi nos proposta. Se tivesse sido colocado uma outra petição, a gente teria mais volume, né, e mais materialidade para poder trabalhar esse caso. O promotor Renato Maier de Faria já deixou claro no evento que você participou na semana passada, a Juliana também participou, que vão ter novas fases, nós teremos novas fases da Et Pater Filho. O quanto isso põe em risco a própria administração no sentido de que, não estou falando que possa haver, né, prisões e tal, ele já deixou claro isso, não tem nada a ver com quem está hoje na prefeitura, mas pode afetar economicamente a questão de investidores e tal. Se prevê isso, você acha que pode acontecer? Eu creio que só nós entrando já traz uma credibilidade maior, porque além de nós não estarmos participando, nós éramos oposição, né? E oposição de verdade, diga-se de passagem. Fizemos muito bem o nosso trabalho como oposição. E só essa transformação, essa mudança que nós realmente se propusemos a fazer, de realmente trocar todos os cargos, de fazer a diminuição da máquina, eu acho que isso daí vai trazer uma credibilidade. Eu creio que o que aconteceu lá no passado não vai ser refletido ali para nós, né? E a partir do momento que nós tivermos acesso a todas essas informações, qualquer registro ali que realmente seja plausível, nós faremos as decisões, nós tomaremos as decisões, não vai ser preciso o Ministério Público pedir para afastar esse ou aquele, nós mesmos entraremos com essa ação. Para encerrar, Romer, qual é o maior desafio que você e Juliana vão enfrentar à frente da Prefeitura? Primeiro, devolver a credibilidade política de Canoinhas. Esse é o maior desafio, assim, não precisa nem ver, porque nós, nas ruas, a gente ainda sentia isso, né? A população tinha gente que você chegava com um santinho para entregar para ele nem aceitava receber. Eu não vou votar, eu estou desgostoso com a política. Então, esse é o maior desafio. Fazer uma gestão que possa trazer de novo as pessoas para dentro da Prefeitura de Canoinhas, né? Isso daí é muito importante. Marcos Romer, vice-prefeito eleito de Canoinhas, conversando hoje na nossa coluna sobre o mandato que começa já em dezembro. Obrigado, Romer. Esteja sempre, o J+ está sempre à disposição. Obrigado, Dinei. E mais uma vez, muito obrigado ao Canoinhense por dar esse voto de confiança, e a gente se compromete a fazer o melhor e realmente ir de encontro às expectativas da população. Obrigado. Até a próxima.